Oi, gente, bom dia. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de geografia. Na videoaula passada, que você assistiu na segunda-feira, nós falamos sobre os tipos de rochas que compõem a litosfera, que é essa camada externa da Terra. E na videoaula de hoje, nós vamos falar a respeito das placas tectônicas, tá? Que tá no nosso assunto da apostila a partir da página 11. Então, gostaria que você pegasse seu material, lápis e borracha, marca-texto. Se for preciso, pausa o vídeo, faça as suas devidas anotações, tá bom? Na página 11, queria que você analisasse comigo esse mapa, esse planisfério, que representa as placas tectônicas da Terra. A litosfera é uma camada relativamente fina, que envolve todo o manto. E você sabe que no manto existe um material bastante quente e vistoso chamado de magma. E esse magma está em constante movimento. E através desse movimento, ele acaba movimentando essa camada que está sobre ele. E é aí que acontece esses movimentos da placa tectônica, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então aqui nós temos dessas linhas em vermelho todos os limites entre uma placa e outra. E eu queria que você se atentasse à posição do Brasil nessas placas tectônicas. Vamos lá? Olha, o Brasil está localizado aqui na América do Sul e você observa que os limites entre as placas estão bastante longe da gente. Nós estamos em cima, sobre uma placa tectônica chamada placa sul-americana, tá? Pelo fato de nós estarmos sobre a placa e não entre os limites de placa, as possibilidades de atividades tectônicas e vulcânicas acabam sendo bem menor para ser atingido no nosso território, tá bom? Vamos dar uma lidinha, falar um pouco sobre isso e grifar os trechos mais importantes. Vamos lá em cima comigo? A litosfera é uma camada sólida e relativamente fina que envolve o manto quente e viscoso. Assim, as forças existentes do interior do planeta atuam sobre a porção sólida externa, a qual é dividida em partes chamadas de placas tectônicas. O mapa a seguir apresenta os limites entre as placas tectônicas que formam a litosfera, bem como as direções predominantes em seus lentos movimentos. Aqui, no limite entre as placas, você vê que existem flechinhas. Algumas delas apontam para si, como se elas estivessem se aproximando, outras apontam para o sentido contrário. Isso aí está sendo representado de acordo com o movimento que aquela placa tectônica realiza. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Agora, eu queria que você pegasse o seu marca-texto e grifasse o nome da nossa placa, aonde o Brasil está localizado. Vai lá onde eu apontei o dedinho para você e grifa comigo. Placa sul-americana. Só para dar um destaque maior na placa que nós estamos, tá bom? Bom, mais para baixo, nós vamos dar uma grifadinha numa informação importante que ele trouxe para a gente aí. Sabe-se que há cerca de 220 milhões de anos, os continentes atualmente existentes, América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica, estavam todos unidos em um bloco de terras contínuos chamado de Pangeia, o qual era cercado por um único oceano chamado Pantalassa. Os movimentos tectônicos fizeram com que esses grandes continentes fossem se fragmentando com o passar dos anos. Então, se hoje nós estamos separados geograficamente falando por águas aqui, ó, é porque esse movimento de placas possibilitou que isso acontecesse. A gente se desloca aproximadamente 1 centímetro por ano, de acordo com esse movimento de placas. Então, muitos estudiosos acreditam que um dia, daqui milhares e milhares e milhares de anos, nós vamos voltar a se unir novamente, como na época da Pangeia. Vamos virar comigo a apostila na página 12? Nós temos algumas tarefas aí, você pode pular, depois eu vou deixar aqui na caixa de descrição para vocês quais são os deveres que vocês têm que fazer. Vamos grifar comigo debaixo do exercício?
Como os movimentos tectônicos continuam modificando as feições da superfície terrestre, essa configuração ainda deverá ser alterada, por vezes de forma perceptível, como se dá quando há grandes terremotos, mas em geral de modo tão lento que não se pode notar. Estima-se atualmente que a América do Sul se afasta do continente africano a uma velocidade média de 3 centímetros ao ano. Corrigido, eu tinha falado 1, são 3 na verdade. Pode parecer pouco, mas imagine esse afastamento contínuo ocorrendo por milhões de anos. Então a gente não percebe, é imperceptível, mas todos os anos a gente está se deslocando. Por isso que hoje, atualmente, nós não estamos num limite de placas tectônicas, mas daqui a milhares e milhares de anos nós vamos estar. Então vai ocorrer aqui no Brasil atividades vulcânicas e terremotos? Sim, vai ocorrer, porque nós estaremos no limite entre as placas tectônicas, nessas linhas em vermelho, aonde é o maior perigo, né? E não está, no caso, sobre a placa. Bom, vamos para a página 13, que mostra pra gente a respeito do movimento de convecção. Que movimento é esse? Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Primeiro nós vamos ler um trecho bastante importante e depois a gente vai fazer uma interpretação desta imagem, tá? Vamos para o segundo parágrafo. Um processo similar ocorre no interior da Terra, porém com dimensões muito maiores e envolvendo diferentes materiais. Assim, nas porções mais próximas do núcleo, o material magmático se aquece, fica menos denso e se dirige às camadas mais perto da litosfera. Sobre a costa, o magma impulsiona as placas e se resfria, tornando-se mais denso, para em seguida afundar novamente para perto do núcleo. Em suma, o material magmático em movimento nas correntes de convecção empurra as placas tectônicas, as quais se movem lentamente sobre o manto, como você pode conferir no esquema a seguir. Então, esse movimento de convecção é o movimento que o magma realiza no manto terrestre. Vocês viram, eu até comentei com vocês na videoaula passada e na introdução desse vídeo também, que o magma tá ali todo agitado no manto terrestre. E é essa agitação do magma que faz com que ele realize esses movimentos da litosfera, né? Movimentando as placas tectônicas. Aqui mostra na ilustração, ó, todo esse movimento que o magma está realizando no manto terrestre e automaticamente ele acaba movendo essas placas que estão sobre o manto, tá bom? Vamos virar comigo na página 1415, que vai falar justamente sobre os tipos de movimentos que essas placas tectônicas realizam. Vamos falar num contexto geral aqui. Nós temos 3 tipos básicos de movimento, que é o movimento divergente e o convergente, que está na página 14, e o movimento limite transformante, que está na página 15. Nós vamos falar sobre esses 3 movimentos que as placas tectônicas realizam e são elas que vão contribuir para a configuração do relevo e, infelizmente, muitas catástrofes que acontecem aí pelo mundo afora, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso então. Vamos grifar lá em cima? As placas tectônicas podem apresentar basicamente 3 tipos de limites com outras placas, dependendo dos movimentos que elas fazem uma em relação à outra. São eles os divergentes, os convergentes e os transformantes. Vamos falar primeiramente do limite divergente. Esse tipo de limite se dá quando 2 placas estão se afastando uma da outra. À medida que se distanciam e os blocos de rocha e solo entre elas são rebaixados, formam-se primeiramente um vale de afundamento ou vale de rift, que é uma fenda, como o que ocorre no Nordeste africano, no famoso Rift Valley. Então, esse primeiro movimento aqui é o movimento em que as placas realizam um movimento no sentido contrário. Se você voltar aqui, lá naquele primeiro mapa, você consegue perceber que existe, ó, determinados locais em que as placas estão realizando um sentido contrário. As flechinhas estão indicando para movimentos opostos.
Esse é o movimento divergente. Olha só, divergente vem de diferente. Cada placa se movimenta para um lado. À medida que essas placas vão se afastando, porque elas vão realizando movimentos para lados opostos, vai ser criada uma fenda, também chamada de rift, tá? Tem vários lugares do planeta em que essas fendas foram criadas justamente por causa do afastamento das placas uma da outra. Essas fendas, na maior parte das vezes, ela é preenchida com material magmático, porque vocês têm que entender que o magma está no interior da Terra buscando o quê? Buscando um espaço para alcançar a superfície. Então, quando essas duas placas realizam um afastamento, é bem compreensível de você entender que esse magma está vindo com toda a força e pressão do interior da Terra, buscando um espaço para alcançar a superfície. Se esse espaço aconteceu, é bem provável que esse magma vai subir e vai preencher essa fenda que foi criada. Tudo bem? Deu para você entender? Agora, nós vamos falar dos limites convergentes. Os limites convergentes são aqueles em que ocorre o quê? O choque de placas tectônicas. São placas que estão realizando o movimento para o mesmo sentido e não para o sentido oposto, como você viu no primeiro caso. Então, aqui, nós vamos procurar no nosso mapa, por exemplo, olha só. Olha aqui, pertinho da gente, ó. Na placa sul-americana, nós temos duas placas realizando o movimento em direção ao mesmo sentido. O que pode acontecer? Se essas placas estão realizando o mesmo movimento, elas estão se chocando. É aí que acontece o quê? Os famosos terremotos, por exemplo, né? Vamos ler comigo? É quando as placas se movimentam uma em direção à outra. Encontram-se, chocam-se, exercendo grande pressão e força. Nesse caso, a placa formada por material mais denso, em geral a porção oceânica, mergulha sobre a menos densa, normalmente continental, no ponto chamado de zona de subducção, fundindo-se com o material que compõe o manto. Então aqui você observa na ilustração, quando vai acontecendo esse choque, é onde vai acontecer a formação de cadeias de montanhas, que elas vão se sobressaindo uma sobre a outra e aí formando as grandes cordilheiras. Então, quando você ouve falar, por exemplo, da Cordilheira do Himalaia, que fica entre a China e a Índia, a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul, ali próximo ao Chile, nas montanhas rochosas nos Estados Unidos, esses são todos locais em que acontece choque de placas. Então, ao se chocar, elas acabam também alcançando a superfície e formando aí cadeias de montanhas. Sem contar nos terremotos, né? Nesse choque, nesse trepidar que a Terra acaba sofrendo. Página 15, para a gente continuar falando sobre os movimentos convergentes. Quando o limite convergente se dá entre duas placas continentais, podem ocorrer grandes dobramentos na litosfera. É o que acontece nas grandes cordilheiras, como o Himalaia, na Ásia e nos Alpes, na Europa. Já quando esse limite é entre placas oceânicas, as duas tendem a mergulhar em direção ao manto, dando origem às fossas abissais, áreas mais profundas dos oceanos. Tudo bem? E agora vamos falar dos limites transformantes. Através da imagem você percebe que parece que as placas estão se esfregando, atritando. É justamente isso que acontece. Olha só, aqui mostra como se elas estivessem se esfregando uma na outra. Nos limites transformantes, não há formação de cadeias ou criação da litosfera. Entretanto, nesse tipo de contato entre placas, ocorrem fortes terremotos.
A falha de San Andreas, por exemplo, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, constitui um exemplo de limite transformante de placa tectônica. É monitorado constantemente em razão do risco que apresenta para milhões de pessoas que vivem na região. Então, muitos locais pelo mundo afora que acontecem terremotos é porque existe ali um limite entre placas que tem esse modelo transformante, onde elas se atritam e, ao se atritarem, provoca o famoso terremoto, tá bom? Todos esses trechos que eu li com vocês, gostaria que vocês grifassem, que são os trechos mais importantes, vai ajudar bastante você a fazer as futuras avaliações, atividades avaliativas, tá? Agora, na caixa de descrição, eu vou deixar para você aqui quais são as atividades que vocês precisam fazer. Lembrando que de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, estou à disposição para tirar as dúvidas, tá? Tô morrendo de saudade, estudem, beijo, fiquem com Deus.